Alô, meus amigos da Bandeirantes, que vitória espetacular da Ponte, que sufoco para o seu torcedor, que coisa impressionante, uma pressão do Náutico, mas uma pressão que acabou gerando poucos lances mais agudos, eu diria 2. Uma defesa com o pé, num chute do Igor Bolt, defesa do Diogo Silva, e depois na última bola do jogo, essa sim ia no ângulo, não tivesse a envergadura que tem, o reflexo que tem, né? Não tivesse essa elasticidade, o Diogo Silva teria tomado o gol num chute ali já na última bola, 51 minutos, do Hélio Borges, ex-ituano, que é um jogador que é bom finalizador, nem sei porque que estava no banco, para mim é um jogador melhor do que aqueles que estavam em campo aí, né? Igor Bolt, do que o próprio Samuel, que é o nigeriano. Esse rapaz é muito perigoso. Estou falando do Hélio Borges. Então, a pressão do Náutico foi incrível. Ela foi muito forte. Mas ela foi uma pressão territorial porque a Ponte adotou uma estratégia que eu acho perigosa. Eu acho que poderia ter levado a Ponte a sofrer um empate ou até uma virada, só que a Ponte não errou defensivamente. Qual foi a estratégia perigosa? A Ponte foi tirando jogadores de armação e de ataque e foi colocando defensores. Fez uma dobra pelo lado esquerdo com o Kevin e com também o Gabriel. Uma dobra por ali, né? Acabou fazendo com que ele, João Gabriel, fizesse uma segunda linha, o Kevin vindo de trás. Fechou uma lateral com 2. Do outro lado, com Pacheco e Diogo Tavares. E essa dobra funcionou, botou água na fervura do Náutico, que tinha que vir por dentro. Mas por dentro a Ponte ficou com o Luiz Felipe, com o Rodrigo Souza e também com o menino, que entrou no finalzinho aí, não é? Aliás, não tão cedo assim, entrou antes dos 25 minutos o Gustavo Teles. Então a Ponte tinha 3 volantes fechando o meio. E fechou as 2 beiradas com uma dobra do lado esquerdo e uma dobra do lado direito, eu já falei aqui. Do lado esquerdo, Kevin e João Gabriel, e do lado direito, o Pacheco e o Diego Tavares. E aí congestionou a entrada da área, plantou os backs, e o Náutico ficou com a bola, alçou, cruzou, mas a defesa da Ponte não errou. O seu goleiro não errou. Ninguém errou. Então, tirando uma atuação defensiva extraordinária, aliás, a Ponte tomou 1 gol nos últimos 6 jogos. Então o time está encaixado, está bem posicionado. Por que que eu acho que correu um risco grande? Porque quando você tira o Bruno Lopes e põe o João Gabriel, é um atacante e um lateral no lugar dele. Quando você tira o Elvis, e muito cedo isso, por volta dos 20 minutos, e coloca o Gustavo Teles, você tira o maestro, o armador do time, que liga uma bola rápida para o contra-ataque, e vem com mais um volante. Então, vai vendo que situação da Ponte, no sentido mesmo, tirando também o Lucas Cândido e vindo com o Rodrigo Souza, que entrou muitíssimo bem. Então a Ponte levantou uma muralha intransponível, correu riscos, levou muita preocupação para o seu torcedor, mas teve muita competência defensiva. Eu não teria fechado e puxado para trás tão cedo, mas eu disse, no futebol, certo é o que dá certo, e acabou dando certo. Para mim, a Ponte subiu. A torcida da Ponte pode comemorar o acesso. Para mim, a Ponte subiu hoje em Recife. Eu não acredito, porque tem confronto direto de todo mundo contra todo mundo, que 2 equipes cheguem a 9 pontos. No máximo 1, 9 ou mais que 9. Eu acho que a Ponte subiu. Na matemática ainda não, mas virtualmente os últimos anos da Série C com esse formato mostram que com 9 pontos não tem erro. Então a Ponte está de parabéns. É um time histórico, não é um time brilhante tecnicamente, não é um time que enche os olhos, mas é um time de guerreiros, com salários atrasados. Eles foram comprometidos, eles compraram a briga, eles compraram a causa. De parabéns também o Marcelo Fernandes, que blindou o elenco, que fechou o elenco em torno dele. De parabéns à torcida, que sempre carregou o time nos braços, inclusive ignorando os problemas administrativos. Então esses jogadores merecem todo o respeito do torcedor da Ponte. Eles estão na história
pelas circunstâncias em que esse campeonato está transcorrendo, com o bolso com dificuldades. Futebol tem muito isso, e normalmente a Ponte não é a única. E normalmente quando isso ocorre, o time bota a mão na cintura, boicota, o time começa a jogar para trás, a tocar de ladinho. Esse time comprou a causa. Então, um time organizado, guerreiro, um time que briga pela bola o tempo todo, que joga sério, que quando tem a oportunidade, bota a bola na rede. Para mim, tô pondo o pescoço aqui na guilhotina. Mas você que está me ouvindo aí pela Rádio Bandeirantes, pelo YouTube, pelos nossos aplicativos, pode comemorar. A Ponte subiu.